Depois dessa quebra desse acordo de reciprocidade, ainda é possível o advogado brasileiro atuar em Portugal? Eu sou Carolina Félix, advogada em Portugal há 8 anos e vou aqui conversar com vocês sobre o novo processo de inscrição na Ordem dos Advogados para os advogados brasileiros e também para os advogados estrangeiros. Para conversar com vocês sobre esse assunto, eu trouxe as principais perguntas de vocês sobre o tema. Então, vamos conversar sobre isso? Primeira pergunta que vocês me fizeram é: Carol, ainda é possível advogado brasileiro atuar em Portugal? E é justamente isso, gente. Mesmo com a quebra do acordo de reciprocidade, que era um processo muito mais fácil de atuação aqui, bastava você ter a ordem dos advogados válida no Brasil e trazer todos os seus documentos para fazer a habilitação aqui em Portugal e seguir o processo de habilitação sem necessidade de estágio, sem necessidade de prova. Agora, ainda é possível o advogado estrangeiro atuar em Portugal. Contudo, o processo para essa habilitação, ele é mais longo e ele tem mais requisitos. Carol, o que mudou com o fim do acordo de reciprocidade? Com o fim desse acordo de reciprocidade, agora se segue um novo processo de habilitação do advogado estrangeiro. E esse novo processo de habilitação, ele passa pela validação do diploma. Então, você precisa validar seu diploma estrangeiro e você precisa fazer um processo de estágio aqui em Portugal. A gente tem um vídeo com o Dr. Magalhães aqui no nosso canal do YouTube, vai estar aqui na tela para vocês clicarem, que eu explico passo a passo para você fazer a sua inscrição na Ordem dos Advogados como advogado estrangeiro depois dessa quebra desse acordo entre a OAB Brasil e aqui em Portugal. Vamos lá, que lá eu falo todos os requisitos, todos os documentos, os valores, os custos, e essas são inclusive as próximas perguntas de vocês com relação a esse tema. Quais são os requisitos para revalidar o diploma? Qual é o procedimento detalhado para inscrição na Ordem dos Advogados aqui em Portugal? Quais os documentos são necessários para inscrição na Ordem dos Advogados? Quais os custos? Tudo isso a gente fala nesse vídeo que está aqui, a descrição para vocês. Mas eu vou fazer um resuminho básico, porque tem outras perguntas aqui sobre o tema que vocês querem que eu fale sobre o assunto. Primeiro, apesar de, na minha época, quando eu comecei a advogar aqui em Portugal, não precisar da validação do diploma, eu fiz o processo de validação em Portugal, porque eu sempre quis ensinar. Eu vim para Portugal com o objetivo de ensinar. E como eu vim com esse objetivo de ensinar, eu precisava fazer a validação do diploma para conseguir, já naquela época, entrar com algumas possibilidades de ensinos, tanto aqui quanto no Brasil. E conseguir realizar, uma das minhas realizações de ensinar, é justamente esse meu projeto de mentoria advogar em Portugal, que já faz algum tempo que eu trago aqui para vocês e realizo o meu sonho de ensinar. E como eu disse, sonho desde lá de trás, acho que na verdade eu já nasci com essa característica de ser professora, eu gosto bastante de ser professora. Eu fiz a validação do diploma. Na época eu fiz na Universidade Nova, o procedimento de validação de diploma era um pouco mais barato, inclusive financeiramente, agora gira em torno de uns 600 euros, na minha época girava em torno de uns 300 euros, mas tinha uma série de documentos que a gente explica lá também no nosso vídeo, para fazer a validação do diploma. Então, um passo é fazer a validação do seu diploma, tornar o seu diploma válido aqui. Mesmo com o diploma válido em Portugal, você ainda precisa, agora você precisa fazer um estágio aqui em Portugal. E aí, eu faço maiores considerações com relação a esse estágio que ele se realiza. O doutor Magalhães, da experiência dele, na época que ele realizou esse procedimento de estágio, etc. Essa é a grande diferença. Você faz estágio, tem que fazer os cursos, depois tem alguns exames de agregação que você precisa fazer, e aí a gente precisa ficar atento. Vão lá nesse vídeo que eu explico passo a passo. Falo também dos custos, que é o que vocês me perguntam aqui, explico documento por documento. Então, o doutor Magalhães consegue trazer brilhantemente toda essa parte para vocês. Outra pergunta que vocês fazem: Carol, é necessário falar português de Portugal? Olha, não é necessário
necessário falar, mas é importante que você faça essa adaptação, porque fica mais clara a comunicação. A gente trabalha com comunicação, com negociação, e se a gente está numa nova jurisdição, uma coisa que eu digo sempre para meus alunos da mentoria advogar em Portugal é que a gente não pode brigar contra o fluxo e a gente tem que se adaptar, não só à jurisdição e à legislação, mas também à forma de advogar aqui em Portugal. Então, a linguagem perpassa também por um dos pontos. É o que eu digo, não é necessário. Olha, eu, por exemplo, ainda falo de uma forma bastante, entre aspas, brasileira. Mas também quando eu escrevo, e eu tenho cuidado no meu dia a dia para trazer um vocabulário muito próximo deles para facilitar a comunicação. Mas a necessidade não há. Outra pergunta que vocês colocam aqui: quais são as diferenças entre o sistema jurídico brasileiro e o português? Esse é um ponto-chave. Uma das questões que a gente mais fala na nossa mentoria, e nossa mentoria foi montada exatamente para isso, é para que vocês percebam a diferença entre o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico português. A gente precisa se adaptar, entender as diferenças entre os dois sistemas. Um exemplo básico: dentro da nossa mentoria, a gente tem uma aula de processo civil. E na aula de processo civil, a gente fala de petição inicial. Dentro de petição inicial, a gente traz um exemplo prático de uma petição inicial utilizada muito por vocês que vão começar a advogar aqui em Portugal. Então, quando a gente escreve essa petição, uma das coisas que eu falo nessa petição, só a título de exemplo da diferença, e que existe, obviamente, entre os dois ordenamentos e precisam ser respeitadas, é que as petições iniciais aqui, elas são feitas em formato de articulado. Carol, o que é articulado? Então, eu explico lá, basicamente, o que é o articulado, a importância. Se não for utilizado esse formato de articulado, a sua petição inicial pode ser indeferida, mas, basicamente, o articulado é uma divisão da petição inicial em tópicos, em parágrafos, para que fique mais fácil você realizar a contestação, realizar também todo o procedimento de instrução processual. São vários pontos que precisam de adaptação e a nossa mentoria Advogar em Portugal é justamente isso. Para o advogado estrangeiro brasileiro que quer vir atuar em Portugal, quais são os pontos relevantes que ele não pode, para iniciar aqui em Portugal, deixar de saber? Então, a gente fala, por exemplo, dos atos notariais. O advogado aqui em Portugal, a gente realiza os atos notariais. Certificação de fotocópia, uma autenticação de assinatura. A gente não precisa exclusivamente trabalhar, aqui chama de conservatória, no Brasil a gente utiliza mais cartório. A gente não precisa trabalhar necessariamente num cartório para ter esse poder. Todo advogado aqui faz. E aí eu explico como é que você faz esses atos notariais. Vocês vão usar muito, você como advogado vai usar imensamente as diferenças. Eu explico também lá na nossa mentoria que o CPCV, o contrato de promessa de cumprimento aqui, você precisa ter atenção à autenticação da assinatura e por que é diferente, como é que se procede. Então, a gente faz uma aula, uma das primeiras aulas é de atos notariais, e dentro dessa aula de atos notariais eu trago os principais pontos de diferença, porque eu passei por isso, eu passei exatamente por isso, por essa adaptação. E por isso eu trouxe de forma didática o passo a passo para você, advogado brasileiro, se adaptar e entender a diferença de atuação, tanto no direito material, quanto no direito processual e procedimental, porque aqui também se atua bastante numa advocacia extrajudicial, que o tribunal, por exemplo, aqui ele é muito custoso financeiramente para você entrar com ação judicial e etc. Então, aqui a ideologia de tudo levar para o tribunal é um pouco menor do que a gente está acostumado no Brasil. Então, toda essa adaptação eu trago dentro da nossa mentoria, sempre baseada em casos práticos, no direito material, processual e procedimental, mostrando a você, advogado brasileiro / estrangeiro, que é possível se adaptar, que deve se adaptar e que exige um estudo, exige uma dedicação. Isso não significa que é tão difícil essa adaptação, porque eu também sempre digo aos meus alunos o seguinte: vocês já têm cabeça do advogado, vocês já tiveram uma formação em outro país, então lapidar, adaptar é muito mais fácil, porque vocês já têm o raciocínio jurídico. Cabe a mim ensinar a vocês justamente as diferenças entre um sistema e outro e trazer para vocês especificamente quais são os pontos iniciais. Então, a nossa mentoria ela é dividida nos principais assuntos. Quais são os principais assuntos para quem começa a advogar aqui em Portugal? Como é que eu faço para pegar os principais serviços e trago outras dicas também, como, por exemplo, eu sempre digo, gente, por mais que você comece trabalhando na área de imigração, na área de nacionalidade e afins,
Se você focar para além dessas áreas, numa área específica, como no meu caso a área fiscal, como de alguns colegas, penal, outros segurança social, previdenciário, direito de família, em especial direito de família internacional, mas não somente, faz com que você alavanque, você consegue ter essa base internacional, essa base migratória, essa base de atendimento ao cliente estrangeiro, que aqui em Portugal é muito importante, porque o mercado da nossa advocacia aqui em Portugal, ele é menor, o país é menor. Então, se a gente entende que Portugal, ele é a porta de entrada para uma advocacia internacional e uma advocacia europeia, a gente consegue entender como é que o mercado funciona. E eu vou explicando para o advogado brasileiro que tem outra forma de atuar, outra forma de pensar o sistema jurídico, como se adaptar ao sistema jurídico aqui em Portugal. Então, eu sempre falo aos meus alunos, vocês precisam começar a ampliar o inglês, pelo menos, uma segunda língua, pelo menos o inglês de vocês. É importante para vocês depois atingirem essa fatia de mercado. Dou essa dica também com relação a uma área específica, em um determinado momento escolha uma área para além do migratório e da nacionalidade, que são ótimos, mas vai te trazer um diferencial e uma nova forma de atuar em Portugal. Se adaptem, presta atenção ao mercado. O mercado é pequeno, porque o país é pequeno, mas tem muitas oportunidades. Ele é o ponto inicial para você que quer advogar de forma internacional e ou que quer advogar, por exemplo, na União Europeia. E a Europa é o centro, né, de toda a atuação, digamos assim, mundial. Então, a jurisdição, a parte jurídica perpassa por isso. Você está habilitado dentro do território europeu, te permite depois te trazer outros mercados. Aí vocês perguntam, como iniciar a carreira de advogado em Portugal? E um segredo que eu vou contar aqui para vocês que eu falo muito é, o mercado português, hoje ele já está mais aberto para advogado estrangeiro. Na minha época era um ET, assim, um advogado estrangeiro atuar aqui. Todo mundo fala, como é que você é brasileira atuando aqui em Portugal? Hoje já é mais comum, já é muito mais comum. Mas existem alguns pontos que pode fazer você se inserir no mercado de forma mais fácil. Uma das facilidades é a angariação do cliente, você ter o portfólio. Então, se você consegue ter angariação de clientes, sabe tratar o serviço, como organizar o serviço, o mercado vai abrindo, porque você tem, eu conto como é que eu fiz isso, qual é a importância e como fazer parcerias nesse sentido para que você consiga ter mais experiência dentro do mercado e alavancar a sua carreira. Então, quais os desafios enfrentados por advogados brasileiros em Portugal? No primeiro momento, é efetivamente ter cliente. Dentro da nossa mentoria, a gente tem 2 aulas de marketing, não sou eu que dou aula de marketing. Nossa equipe de marketing que fez o site, fez a mentoria, que cuida aí de todo o meu processo de marketing, eles falam para vocês quais são as ferramentas que a gente usa, como fazer a captação de cliente em Portugal, em especial nesse primeiro momento. E dentro da nossa mentoria também, para cada assunto, a gente também desenvolve isso em vocês. Então, eu dou minhas propostas para cada serviço que eu estou ali ensinando a vocês. Dando as minhas propostas, eu desenvolvo, assim, o passo a passo de cada serviço, para que vocês consigam entender como funciona e como se adapta, terem mais desenvoltura na atuação do serviço e na venda do serviço. Então, é uma preocupação minha também trazer para vocês tabelas de honorários, como é que eu faço, os modelos, os contratos, as propostas de cada um dos serviços que eu trago, porque é uma mentoria, né? Ou seja, eu trago a base material e a base processual, procedimental, e trago também a prática. E a prática perpassa pela proposta, como é o procedimento, e qual é o passo a passo do procedimento, os contratos, a tabela de honorários, etc, etc. Tudo isso tem lá. Uma outra pergunta que vocês fazem é como construir uma carteira de clientes como advogado estrangeiro. Então, a gente tem, como eu disse, com o nosso marketing, uma aula específica de captação de cliente, que eles falam muito sobre isso. E como eu disse também durante as aulas, eu vou ali, gente, olha, nacionalidade, assim, para você montar uma proposta de nacionalidade, tá aqui, a angariação de cliente, tenham cuidado, ao invés de vocês venderem especificamente o serviço dessa forma, pensem nessa metodologia de vendas, eu utilizo essa metodologia. Então, para além do checklist de nacionalidade, de como é que protocola a nacionalidade especial para a gente advogado que protocola a nacionalidade de forma online, tem um vídeo lá, como é que eu faço o protocolo da nacionalidade online, como é o procedimento de nacionalidade, qual é o checklist da nacionalidade. Então, para além disso, eu explico também como vender o serviço, como é que eu faço, dou a minha dica e quero sempre escutar de vocês, porque vocês também, a gente é uma troca,
vocês também me ensinam muito. Como é que a gente faz especificamente para conseguir otimizar a venda e a satisfação nossa e do cliente? Uma coisa que eu falo bastante, é importante que a gente faça uma proposta de honorários muito bem feita, e eu dou para vocês, assim, trabalho que eu tive ao longo desses anos, eu montei muitas propostas. Por quê? Com o passo a passo da proposta. Por quê? Porque o cliente sabe exatamente o que ele está contratando, e a gente, advogado, também tem a liberdade, se o procedimento sair daquele curso comum, a gente conseguir adicionar um adendo àquele contrato por conta do não seguimento linear daquele procedimento. Então, fica seguro, a gente fica seguro o cliente, né, que tem o passo a passo do trabalho a ser realizado. Outra pergunta que vocês trazem: quais áreas são promissoras para os advogados brasileiros em Portugal? Então, eu já disse a vocês o seguinte: muitos advogados começam nessa área de migração, nacionalidade, mas elas não são só essas, assim, sabe? Eu atuo muito na área empresarial e na área fiscal. Para além disso, a área penal, os colegas gostam muito, eu não atuo, mas os colegas que atuam gostam bastante. A gente também tem a área de direito de família, e em direito de família, para quem atua em 2 jurisdições, pelo menos, é muito bom, porque expande para a área de direito de família internacional, e aqui tem muito estrangeiro, então você consegue atingir uma demanda que alguns colegas que só trabalham de forma interna em Portugal não conseguem, e outros também que não atuam nas 2 jurisdições ficam mais engessados. Então você tem esse plus, digamos assim. A gente tem a área imobiliária, a gente tem a área de previdência, e essa também é bastante boa, área fiscal. Então são muitas áreas, assim, que a minha dica é a que eu falei, assim, mesmo que vocês comecem pela área de migração, depois tentem encontrar um outro nicho, assim, para unir aquilo que você já faz, certo? Outra coisa, é possível atuar como advogado em Portugal, estando no Brasil? O que que acontece? Eu tenho muitos parceiros, eu tive sócios, inclusive, que moram no Brasil, que são habilitados aqui em Portugal, ou que são meus parceiros no Brasil e atuam especificamente na demanda brasileira e eu fico com a demanda portuguesa, e atuam do Brasil, assim. Então, tenho muitos colegas habilitados aqui em Portugal, que atuam no Brasil, que moram no Brasil e atuam no Brasil. Para a gente até bom, porque a gente tem muito cliente, não só, né, nossa cartela não é só de cliente brasileiro, mas quando o cliente é brasileiro, o advogado que está fora, ele consegue dar esse embasamento de atuação, de receber o cliente no escritório, e mesmo que o cliente não seja especificamente brasileiro, se é um estadunidense que tem um contato com o Brasil e precisa de todo advogado que está lá no Brasil também consegue dar todo esse apoio. Então, sim, é possível. Como eu posso me destacar no mercado português? Eu conto um pouquinho da minha história, um pouquinho de alguns colegas que eu conheço, assim. A parte digital foi muito importante para mim. Eu tive uma resistência, eu não tenho dom, eu gosto de ensinar, mas a parte digital, apesar de eu gostar de falar, palestrar, dar aula, etc., a parte digital, ela tem um formato diferente, que eu ainda me adapto até hoje, não é tão simples para mim como é estar numa sala de aula, como é estar numa palestra, mas ela também foi muito importante para mim, me deu esse destaque. Para além disso, o inglês, se você quer se destacar, melhore no inglês, tem um inglês melhor que você puder. Para além do inglês, se você tiver outra língua, bom também, mas com inglês muito bom já ajuda bastante. E a outra dica é procurar uma área para além da área migratória e para além da área de nacionalidade. Então, você achar um outro nicho, que eu já dei algumas dicas aqui, vai te ajudar muito também a você se destacar aqui. Então, eu estou fazendo esses vídeos com relação a esse novo procedimento de inscrição para te ajudar você que está aí do outro lado, que pensa advogar em Portugal, advogar de forma internacional, porque eu sei que a legislação muda sempre, que o processo de inscrição na ordem dos advogados está muito mais difícil. Por essa razão, eu estou aqui para ajudar vocês a trazer todo esse passo a passo de se inscrever na ordem, e trago também a nossa mentoria, como eu disse, com os principais assuntos para quem quer começar a advogar em Portugal.